noite, meus irmãos, graça e paz. Já vou pedir para os irmãos abrir as nossas Bíblias, nós iremos continuar nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. Nós estamos chegando ao final do capítulo 1, irmãos, então abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 29. Nós estamos expondo uma carta maravilhosa que tem muitas lições para nos ensinar. Então, obrigado, irmão. Nós vamos hoje iniciar com a leitura do texto e aí a gente segue na nossa pregação. Colossenses 1, versículo de 24 a 29 diz assim: a minha versão, amada igreja, por uma escolha melhor de exposição, hoje eu escolhi a Almeida Corrigida Fiel. Então essa vai estar exposta no telão, você pode acompanhar a leitura se a sua Bíblia for diferente e você quiser acompanhar na mesma que eu lerei. Então, Colossenses 1, 24 a 29 diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, as quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Vamos orar. Amado Deus, estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é poderosa, a Tua Palavra que é grandiosa e é majestosa. Te pedindo, meu Deus, humildemente, que nesse momento o Senhor trabalhe o nosso coração, de modo que nós possamos estar aprendendo de Ti cada vez mais, ó Deus. Possamos olhar as Escrituras e não nos parecer apenas letras e textos escritos há muito tempo, mas ver neles importância real para nossas vidas hoje. Fala conosco, Pai, que neste momento também não fale eu, mas o Teu Santo Espírito. Usa este servo, este pequeno ser diante da Tua grandeza para anunciar a Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, eu trago uma pergunta para vocês. Você sofre por amor a Cristo e a sua igreja? Sofrer por amor a Cristo e a sua igreja. Poucos crentes hoje podem dizer, irmãos, que sabem o que significa estar disposto. Olha a luta, está começando de novo. Oi. Certo? Poucos crentes podem dizer, irmãos, que sabem o que significa estar disposto a sofrer por Cristo. Talvez, irmãos, se a gente falar por causa de Cristo, alguns vão dizer assim, não, por causa de Cristo eu posso sofrer. Mas, e sofrer por amor à igreja de Cristo, ao seu corpo? Muitas vezes é mais fácil as pessoas reclamarem e falarem mal do corpo de Cristo, não é mesmo? Do que exatamente estar disposto a sofrer pela igreja de Deus. Hoje em dia, até uma frase popular, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram, que por aí, estampada fora, muitas pessoas, antes de dizê-la, dizem assim, Cristo é até legal, chato é o fã-clube. O ruim é o fã-clube dele. Tem variações dessa mesma frase, mas a ideia é de que a igreja não. Mas Paulo, nessa carta e nesse momento da nossa pregação da noite, ele vai nos ensinar o contrário, de que a igreja sim, importa. E há uma máxima, irmãos, que só descobrem aqueles que entendem que Cristo é tudo, e que quando descobrem que Cristo é tudo, estão dispostos sim a sofrer por Ele e também pela sua igreja. Esse é o texto que nós vamos ler hoje. Paulo vai expressar para nós a sua missão e o sofrimento que ele leva em prol do Evangelho de Jesus e, sobretudo, da sua igreja. É interessante, irmãos, eu ainda nem iniciei nos versículos, mas Paulo vai iniciar esses versículos dizendo que ele se alegra. Hoje nós lemos um texto, agora há pouco, que fala sobre nos alegrarmos em Deus. Agora há pouco na leitura bíblica. E ele vai falar assim, agora eu me alegro ou me regozijo por vocês, nos meus sofrimentos por vocês. Imagina um homem dizendo que está feliz nas lutas, nos seus sofrimentos que ele trava por Cristo e pela igreja. E a grande pergunta que eu já queria iniciar nessa noite trazendo para nós, quando a gente olha um texto desse, é dizer,
Até que ponto eu e você, irmãos, estamos dispostos a sofrer por Cristo e pela igreja e pelo evangelho? Nós estamos vivendo muitas vezes numa sociedade, irmãos, tão centrada em si mesma. Nós vivemos muitas vezes tão centrada em nós, em nossos projetos pessoais, em nossos planos, que quando alguém fala ou a gente ouve alguém falar que se alegra por sofrer em Cristo, a gente até estranha. Como assim sofrer? Então, até que ponto eu e você estamos realmente aptos em repetir essas palavras de Paulo aqui no versículo 26, em nossa própria vida? É uma pergunta que eu quero deixar no ar e a gente vai tentar andar por ela nesta noite. Mas como nós sempre fazemos de praxe, irmãos, e até eu vou explicar o porquê, nós vamos iniciar nossa carta lembrando do contexto. Eu sei que os irmãos, às vezes, estão super saturados, e muitos que estão aqui acompanhando a série desde o início, já ouviram o contexto muitas vezes, mas o contexto é importante para aqueles que não acompanharam a série, entender do que nós estamos tratando. E até para aqueles que já ouviram a série, relembrar, por muitas vezes a gente esquece o que já foi posto aqui. E o contexto que nós estamos, irmãos, é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo nos anos 50, 60 do seu ministério, enquanto ele estava preso em Roma, numa prisão domiciliar, e ele recebe lá em Roma a visita de um irmão em Cristo chamado Epáfras. Epáfras foi provavelmente o fundador de uma igreja na cidade de Colossos. E Colossos era uma região no chamado Vale do Rio Lico, onde tinham duas outras cidades próximas, que era Laodiceia e Herápolis. E Epáfras vai até Paulo e traz a Paulo um relato sobre a sua igreja, a igreja que ele provavelmente fundou lá em Colossos. E o relato é bom, os irmãos lembram, o relato é bom. A igreja está crescendo, eles estão firmes no evangelho. Por isso que Paulo, quando escreve essa carta, ele começa saudando, versículos 1 e 2. Na sequência, ele vai orar, dando uma ação de graças por aqueles irmãos, para que eles continuem andando naquela tríade virtuosa que nós já falamos, a fé, a esperança e o amor. Na sequência, Paulo vai continuar orando por eles, pedindo para que eles sejam cheios do conhecimento, cheios da vontade de Deus, e que eles cresçam no conhecimento de Deus. Nós vimos isso exposto aqui pelo irmão Cleiton. Aqueles irmãos agora participavam da herança dos santos, uma vez que Deus os transportou, e para nós também nos transportou, do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Versículos 9 a 14. No último sermão, no último domingo, irmãos, o irmão Cleiton expôs aqui os versículos de 15 a 23. E nós vimos que essa sessão posso dizer até mesmo um coração da carta de Paulo aos Colossenses. Pois nela, nós vimos o argumento central, onde Paulo vai mostrar a supremacia de Cristo. Nós, inclusive, tivemos a oportunidade de cantar aqui a música Colossenses 1, que fala disso. Ele é sobre toda a criação, ele é o primogênito, ele é o redentor. Tudo aquilo que a gente cantou é uma verdade expressa nas Escrituras. Um hino, talvez um hino da época de Paulo, mas que Paulo utiliza e o registra na Escritura para mostrar a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Então esse é o argumento de Paulo, onde ele vai mostrar a supremacia de Cristo, a sua morte, o que é que Cristo fez por nós e como ele nos reconciliou. E se você olhar na sua Bíblia, lá nos versículos 22 e 23, nós vamos ver que Paulo fala que nós devemos dar uma resposta a esse Deus que é sobre todas as coisas, que é supremo. E a resposta que nós devemos dar a esse amor de Cristo é que nós devemos ser firmes no Evangelho. E logo no versículo 23, no final da sua carta, ele acaba dizendo assim, esse Evangelho que nós devemos ser firmes, do qual eu me tornei ministro. E assim encerra o versículo 23 e nós entramos no versículo 24. É claro, irmãos, lembrando ainda do contexto, que apesar da igreja estar bem, existia uma grande preocupação em relação àquela igreja. Havia, irmãos, na igreja de Colossos, um início, uma heresia que circundava aquela igreja, que muitos estudiosos vão chamar de a heresia colossense, que apesar de nós não sabermos exatamente do que se trata, ao lermos a carta de Paulo e o modo como ele vai combater essa heresia, nós podemos ter ideia do que ela trata. Um pré-gnosticismo, uma ideia também de misturar elementos judaicos à fé cristã. Eu falei isso na primeira pregação dessa série, de trazer sincretismo religioso. Pega um pouco daquela religião, mistura com o cristianismo, e a gente viu também, lá na primeira vez, que hoje isso é uma coisa muito comum até nas igrejas dos dias de hoje. Também vimos que a heresia colossense, ela tentava minar a suficiência de Cristo.
ela tentava dizer que não, Cristo mais alguma coisa, que Cristo sozinho não era suficiente para salvar a igreja. E aí nós vimos que Paulo vai escrever essa carta, considerada a carta mais cristológica, como um verdadeiro tratado da suficiência de Cristo para a nossa salvação. Então, nós vamos ao versículo 23, lá no finalzinho ele vai dizer assim: Evangelho do qual eu me tornei ministro. Nós já tivemos outra oportunidade, irmãos, de lembrar que ministro significa servo. É a palavra servo. Paulo diz que ele se tornou ministro, ele era um servo. Ele era um servo da gloriosa obra de Cristo. E Paulo vai dizer mais à frente, nos versículos 25, que ele se tornou ministro pela graça de Deus, com a dispensação de Deus. Eu me tornei ministro desta grande obra que Jesus realizou. O foco, irmão, desses versículos que nós vamos ouvir essa noite, que vai do versículo 24 até o versículo 29, e também na próxima pregação do capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 5, é tratar um pouco da missão de Paulo como apóstolo. Ele já falou dos Colossenses, ele falou da supremacia de Cristo, e agora ele vai fazer uma defesa do seu próprio ministério. E como nós sabemos, nós estamos lendo uma carta, né? E uma carta a gente não lê como a gente está passeando nas escrituras, versículos por versículos. Uma carta é uma leitura fluida, a gente lê do começo ao fim. A carta de Colossenses é uma carta pequena. Então eu queria até fazer um convite à igreja, se possível, eu creio que é possível, que sempre, enquanto nós estivermos nessa série, durante a semana, faça uma leitura da carta completa, do início ao fim, para que a gente não entenda a escritura por partes, sabe, só um pedaço, e a gente deslogue o início com o final. Faça uma leitura, eu acho que não dá 20 minutos. Dá 20 minutos, irmão Cleiton? Colossenses é uma carta de 4 capítulos pequeninos, não dá 20 minutos. Uma vez na semana, ideal domingo, para ficar bem fresco na nossa memória, faça a leitura do texto. E nesses versículos aqui, Paulo vai falar de si. Ele vai fazer uma autobiografia praticamente. É uma autobiografia revelacional. Por que revelacional? Porque Paulo vai dizer que ele recebeu do próprio Deus a revelação de um mistério. Hoje nós vamos falar sobre esse mistério. Ou seja, algo que estava oculto nas promessas do Antigo Testamento com respeito a Cristo, agora tinha sido revelado a Paulo e a nós hoje aqui é revelado. Então vamos entender um pouco da estrutura desse texto, irmãos, para que a gente possa passear nele tranquilamente. A ideia central, como eu disse, é a defesa da missão de Paulo. Os versículos 24 a 29, Paulo vai falar do seu sofrimento, que é o que a gente vai ler. Dos versículos 24 a 25, ele vai tratar do seu sofrimento. Dos versículos 26 a 27, ele vai falar da revelação do mistério. E dos versículos 28 a 29, Paulo vai se juntar aos demais apóstolos e vai tratar da sua missão. Qual era a missão de Paulo? Então, novamente, Paulo era servo. Ele se apresenta como servo. Ele é um dispenseiro do plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso e usa nós como dispenseiros. Nós vamos ver que antes da fundação do mundo, Deus tinha um plano. E nós vamos ser usados nesse plano. O plano de Deus, irmãos, era levar Cristo ao mundo e não somente aos judeus. Nós vamos ver isso muito claramente nessa noite. Mas, por fim, também nós vamos revelar que mistério era esse de que Paulo fala. Então vamos ao texto. Olhe para sua Bíblia, no versículo 24, diz assim: Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Irmãos, Paulo vai iniciar esse pequeno... continuar, né, o seu discurso anterior, mas iniciar esse nosso pequeno trecho dizendo que ele se alegra no sofrimento, por nós, pelos colossenses, pela igreja de Deus. Não apenas para Paulo, ele não apenas se alegrava pelo sofrimento dele na igreja de Colossos, mas as demais igrejas. Nós sabemos muito bem que Paulo teve um ministério muito frutífero, apesar de que a igreja de Colossos era um fruto indireto do seu ministério. Ele não plantou aquela igreja, os irmãos bem lembram. Mas essa frase de Paulo, eu me alegro no sofrimento, muitas vezes parece não fazer sentido nos nossos dias. Mas ele afirma, eu me alegro nos meus sofrimentos. Logo em seguida ele vai complementar dizendo, e preenche o resto das aflições de Cristo. A palavra grega aqui é literalmente preencher, é a ideia de completar algo, acrescentar algo que seja essencial. Mas o que será que o nosso irmão apóstolo Paulo quis dizer que com
completa as aflições que restam em Cristo. Será que ele estava ensinando uma nova espécie, por exemplo, de que o nosso sofrimento é vicário? Se você estava na EBD hoje, você sabe que é vicário. Será que Paulo estava dizendo que o nosso sofrimento é vicário? Como foi o sofrimento de Cristo? É óbvio que não. Inclusive, Paulo vai combater isso com profundidade nessa carta. Mas o que Paulo está dizendo aqui, irmãos, o ponto central, é que o sofrimento dele, de Paulo, diferente do de Cristo, que foi aquele sofrimento satisfatório, nós sabemos, irmãos, que Cristo sofreu uma vez por todas pelos santos. Nós vamos ver isso dito muito bem pelo autor de Hebreus. Lá em Hebreus 10, 12, o autor vai falar assim, que o nosso sacerdote Cristo, ele acabou por oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecadores, e depois ele se assenta à direita de Deus. O sacrifício de Cristo, ele é único e exclusivo. Então, como assim Paulo completa as aflições de Cristo? A ideia que Paulo pensa aqui, irmãos, e traz, é um pouquinho diferente. Mas, de alguma forma, ele quer dizer que o seu sofrimento, o sofrimento de Paulo, ele vai atrás do sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu. Como assim? O nosso Senhor, irmãos, lembrem que ele sofreu pela sua igreja. E Paulo, por amor à igreja, por amor a Deus, ele entende e diz assim: eu me uno a Cristo. E a minha união em Cristo vai fazer com que eu enfrente também os mesmos sofrimentos que Cristo sofreu pela sua igreja, pelo seu povo. E ele vai dizer que ele vai sofrer esses sofrimentos na sua própria carne. Aí uma palavra para significar o seu corpo. Paulo vai sentir na pele os sofrimentos em Cristo. E ele vai dizer: agora eu preencho, eu completo, eu estou junto de Cristo também nos seus sofrimentos. Assim como Cristo morreu e ressuscitou para salvar um povo, a sua igreja, eu, Paulo, agora me uno nessa história de sofrimento. A história da redenção do povo de Deus, irmãos, a história da igreja é uma história de sofrimento. Apesar do sofrimento, a nossa vitória é garantida, mas a história do povo de Deus ela é marcada pelo sofrimento. É só a gente olhar para trás, nos últimos 2000 anos de história, quantos mártires, quantos missionários perdidos, quantas vidas ceifadas. É uma história de sofrimento, irmãos. Mas não é uma história triste, porque há vitória. E Paulo vai dizer que se une ao plano glorioso de Cristo. Ele está falando aqui, irmãos, também do seu papel como apóstolo. O papel dele e de outros apóstolos de testemunharem a ressurreição de Cristo e sofrerem. Se os irmãos bem lembram, foi exatamente isso que Jesus disse sobre Paulo. Se os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Atos, capítulo 9, nos versículos 15, nós vamos ver a história de Jesus comissionando Ananias para ir até Paulo. E ouçam, irmãos, o que Jesus vai falar sobre Paulo a Ananias? Atos 9, 15 e 16, olha o que Jesus vai falar. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Percebam o versículo 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Quando Jesus aparece a Paulo, irmãos, e converte Paulo, é uma excelente notícia. Paulo vê a maior alegria da vida dele ali. Ele encontrou o seu Salvador, como o irmão Cleiton disse mais cedo, o Salvador encontrou ele, porque era Paulo que estava perdido. E a salvação, de fato, trouxe grande alegria, mas a mensagem foi clara: você vai sofrer. Nos dias de hoje, muita gente quer um evangelho, irmãos, é bem verdade, muita gente quer um evangelho sem sofrimento. Nossa, vocês já viram essa frase aí? Pare de sofrer. Muita gente quer esse evangelho sem sofrimento. Um evangelho sem luta, sem dificuldade, sem perseguição. Mas isso não é possível. Não é possível. E aqui Paulo vai dizer exatamente isso do seu sofrimento e da sua luta. Voltando para o nosso texto em Colossos, no versículo 24, ele vai dizer que, ele vai dizer o seguinte: na minha carne, a favor do corpo que é a igreja. Então, todo esse sofrimento que Paulo tinha, e os irmãos já conhecem a história bíblica, o quanto Paulo sofreu na carne, apedrejado, chicoteado, dado como morto. Isso aí eu fico pensando às vezes, alguém que é dado como morto, assim. Imagina o quanto essa pessoa tem que estar praticamente imóvel, parada. Disse, já bati tanto que ele está dado como morto, já pegou muita pedrada. Esse foi o nível de sofrimento de Paulo. Mas
ele vai dizer que esse sofrimento na carne dele é em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Ele havia ensinado para nós, irmãos, nos versículos 18 do capítulo 1 ainda, que Cristo era o cabeça da igreja. E se Cristo é o cabeça da igreja, não tem corpo sem cabeça, irmãos. Não tem corpo sem cabeça. Não existe igreja sem Cristo. Então, às vezes a gente pensa assim, é por isso que quando eu ou você fazemos algo contra, inclusive, nossos próprios irmãos, a gente fofoca, a gente maldiz, a gente trata mal um dos nossos irmãos, e de alguma forma, irmãos, é como se nós fizéssemos isso ao próprio Cristo. Se os irmãos lembram, no caminho de Damasco, quando Paulo se encontra com Jesus, o que foi dito lá? A quem Paulo perseguia? Os irmãos lembram? Paulo perseguia o povo de Deus, o povo que seguia Cristo. Mas quando Cristo encontra ele, ele vai falar assim, Saulo, Saulo, por quê me persegues? Atacar a igreja, maldizer a igreja, tratarmos mal uns aos outros, é de alguma forma, Jesus está tão unido com a sua igreja, que é como se atacássemos o próprio Deus. E Paulo vai continuar dizendo, eu estou sofrendo por causa do corpo, ou seja, com o meu corpo. Eu uso o meu corpo para sofrer por causa do corpo de Cristo, que é a sua igreja. A igreja que ele comprou com seu sangue, nós vimos hoje também isso na IBD, que ele reconciliou na sua casa. Não há evangelho sem Cristo, assim como também não há sem igreja. Esse papo de que nós podemos, não, eu posso servir a Deus sozinho na minha casa, eu não preciso de igreja. Está com nada, isso não existe. Está fora de cogitação, irmãos. O evangelho implica em amar a Cristo e o seu corpo, ou seja, a sua igreja, e também implica em sofrer por ela. Esse é o ensino que nós podemos extrair do apóstolo Paulo. Versículo 25, irmãos, Paulo vai continuar dizendo, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Eu volto a dizer, Paulo era servo, ele se coloca aqui como servo. O que ele diz? Ele olha para você, o que eu sou dessa igreja? Eu sou servo. Tradução literal de diáconos, não tem outra. Ele é um servo da igreja. Eu sou servo de Cristo para servir a igreja. E esse é o problema, irmãos. Nós estamos precisando de servos. Algumas igrejas têm poucos servos. Há pessoas que querem servir, amar a Cristo, dedicar sua vida, pôr energia em prol da igreja. Nós precisamos de pessoas assim. E Paulo vai dizer, eu sou servo, eu sou ministro. Eu sou ministro. Quando acho que foi o irmão Cleiton falou em uma das pregações aqui, falou assim que quando a gente ouve ministro nos dias de hoje, a gente tem uma outra imagem, né? Algo de poder. A gente acha que por causa da TV, né, a gente liga ao ministro do Supremo, ou então o ministro da Justiça, a gente sempre imagina figuras de poder. Mas nas escrituras, ministro é servo. Só serviço. Nós servimos uns aos outros, não tem status. Ele se torna ministro, mas um ministro como? De acordo com a dispensação da parte de Deus. O que significa essa dispensação da parte de Deus, irmãos? Essa palavra dispensação, em grego quer dizer oikonomias. É da onde vem a nossa palavra economia. E a economia quer dizer aquele administrador da casa. Oikonomos é aquele que administra a casa. Então, Paulo se vê como alguém que é um administrador de algo que é dado a ele. Se você quer pensar mais ou menos o que era um oikonomos na época de Paulo, lembra da figura de José. José no Egito. Quando ele está na casa de Potifar. E a Bíblia vai registrar que Potifar não dava conta mais de nada da casa dele, porque José era responsável por tudo, ele cuidava. Então, se José era aquele oikonomos, é claro que a Bíblia no Antigo Testamento não é escrita em grego, então não vai estar oikonomos lá no original. Mas José era essa figura, alguém que administrava o que era de outro e cuidava bem. E Paulo vai usar essa palavra, despenseiros, muitas vezes nas suas escrituras, nos seus escritos. Ele diz, eu sou um despenseiro do Evangelho, então eu cuido para o administrador de tudo que é Deus. E essa ideia é interessante, irmãos, porque além de cuidador da casa, aquele que administra os bens de um administrador maior, a palavra despenseiro, oikonomos, também vai servir para a gente, para alguém que tem uma responsabilidade de gerenciar algo a mais, algo que tem a ver com um arranjo, um plano maior, ou seja, um plano que é administrado por Deus. Vocês lembram dos nossos estudos sobre os decretos de Deus, que Deus tem um plano na eternidade? Nós oramos mais cedo. O Deus tem um plano e Ele vai nos usar.
E nós vamos ser despenseiros de Deus, usados por Deus nesse plano. O plano que Deus teve, Ele idealizou esse plano antes da fundação do mundo. E agora, finalmente, através de Cristo, Deus vai revelar esse plano, que é enviar o seu Filho para morrer por pecadores. E Paulo vai dizer assim, irmãos, é como se Paulo dissesse, essa obra, essa administração, esse plano glorioso de Deus, agora foi confiado a mim, por amor a vocês. Observe, irmão, que Paulo não tem o seu ministério como apóstolo como um fim em si mesmo. Ser apóstolo de Deus não é o fim, a razão só da vida de Paulo, assim, um fim em si mesmo, fechado. Não, ele entende claramente, assim como nós devemos entender hoje, que nós fazemos parte de um plano muito maior de Deus. Deus tinha um plano eterno que ele pensou, que ele começou a executar desde o Éden, desde Gênesis 3, quando ele promete a descendente da mulher que ela ia pisar na cabeça da serpente, apesar de ainda assim ser picada ali pela perna, né? Apesar de sofrer um dano. E aos poucos, Deus vai desdobrando esse plano glorioso na nossa história, na história da humanidade. E hoje, a igreja da Nova Aliança, que é formada não apenas por judeus, mas também por gentios, é o desenrolado plano de Deus. Lembrem, irmãos, que Israel, nas Escrituras, Israel era o povo de Deus. Mas em Cristo, em Jesus, os gentios também são chamados. E Paulo vai dizer que esse plano glorioso de chamar até mesmo os gentios foi confiado a ele. E o que Paulo tinha a ver com esse plano, irmãos? Ele vai dizer, no final do versículo 25, que ele faz isso para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Deus deu uma palavra que ia reunir, nós vamos ver mais à frente, todas as famílias da terra. E Paulo faz parte desse plano, ele vai dar cumprimento à palavra de Deus. Foi dada a mim esta palavra, ou seja, para que ele pudesse então pregar para cumprir as promessas gloriosas do Antigo Testamento, onde lá em Isaías já falava a respeito do Messias, que seria uma luz para os gentios. Gentios somos nós, lembrem? Eu e você. Pois, irmãos, nós não somos judeus. Aqui jaz macuxis, roraimenses e roraimadas. Como é que nós vamos nos conectar, por exemplo, a Abraão, então, irmãos? Como é que nós vamos fazer parte da promessa? Você lembra da promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por meio de Cristo, irmãos. É através de Cristo, nosso Salvador. No momento que nós cremos em Cristo, nós nos conectamos, somos enxertados ao Israel de Deus. Nós devemos lembrar o que está escrito lá em Efésios 2, que diz assim: portanto, lembre-se que antes, isso é Paulo dizendo aos gentios que moravam em Éfeso, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, nossa história. Estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Agora, porém, eu gosto dessa palavra. Paulo vai usar esse termo, essa expressão. Paulo vai usar muito em Colossenses, já dissemos isso. Agora vocês, porém, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Paulo vai explicar isso para a gente, amada igreja. Nós nos conectamos e fazemos parte do Israel de Deus. Somos, por assim dizer, israelitas espirituais. E agora essa igreja é formada por judeus e gentios. Obviamente, é claro, os judeus que creem em Cristo, né, irmãos? Porque judeus que não creem no Cristo, irmãos, a gente vai ver logo a pouco que há um véu ainda sobre eles. A partir do versículo 26, então, irmãos, Paulo vai começar a falar agora da revelação de um mistério de Deus. E Deus vai usar o ministério de Paulo para revelar esse mistério. Nós vamos tratar agora da revelação do mistério. O texto diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos. Deixa eu ler de novo aqui, que eu acho que eu não fiz uma boa leitura. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse mistério, irmãos, que estava oculto, e a palavra oculto aqui, ela está na forma perfeita, ela já significa algo que aconteceu. É uma ação completa no passado, mas que tem efeitos para nós hoje. Esse mistério é aquele mistério do Antigo Testamento, em que mesmo no Antigo Testamento, ainda que se apontasse para Cristo, as pessoas ainda não compreendiam com profundidade o mistério, a obra de Cristo, o alcance dessa obra.
E agora esse mistério foi revelado. Ele estava oculto, continuou oculto por um tempo, mas Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 3, versículos 14 a 16 o seguinte: na verdade, a mente deles se fecharam. Paulo falando sobre os judeus. Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Paulo está falando dos judeus, que enquanto eles não creem em Cristo, há um véu sobre eles. E ele vai dizer que o Espírito Santo, ele tira esse véu. Quando um espírito converte um pecador, no caso judeu, ele vai compreender esse mistério, que a gente vai já tratar do mistério. Vou deixar bem misterioso aqui para todo mundo tratar. Cristo vai revelar esse mistério para o judeu. E o mistério, qual é, irmãos? Paulo vai dizer que Deus manifestou esse mistério aos seus santos, e ele quis dar a conhecer, versículos 27. Deus quis dar a conhecer, através de Cristo, do apóstolo Paulo, esse mistério. A palavra mistério, no nosso português, nos nossos dias, na verdade, o contexto evangélico, ela é complicada, né? Mistério parece assim, uma coisa meio mística. Uma coisa mística. Às vezes eu posso dizer assim, David, eu tenho um mistério para ti aqui. Ó. No contexto evangélico de hoje, isso acontece muito, esse tipo de palavra. Eu vou chegar, irmão, eu tenho um mistério para você aqui de Deus. Mas o sentido paulino para essa palavra era que algo que foi, de alguma forma, desconhecido, agora foi revelado. E Paulo vai dizer isso lá em Romanos, e Paulo vai falar em Romanos e em Efésios sobre do que se trata esse mistério. Ele vai dizer em Romanos 16 o seguinte: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, pela obediência por fé entre as nações. Irmãos, olha o conhecimento do mistério às nações. Peguem esses termos, as nações. E qual o teor? Vamos então descobrir o mistério, vamos revelar esse mistério, né, irmãos? Qual o teor desse mistério? Olha o versículo 27, irmãos, finalzinho dele. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? É um mistério rico, glorioso, majestoso, que os gentios não tinham esperança de salvação, mas ele vai dizer, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Glória a Deus, irmãos, Cristo em vós, esperança da glória. Finalmente o evangelho chega para nós, gentios, igreja em Boa Vista, igreja Batista de Deus e as demais que servem verdadeiramente ao Senhor. O mistério é que agora Cristo veio, nós temos salvação, temos esperança da glória, uma esperança de vida eterna, uma esperança, e nós já vimos o que significa esperança para a gente, não é, eu espero que algo bom aconteça, não, esperança para nós crentes é algo concreto que já ocorreu, já acontece, nós temos esperança, vida eterna, uma esperança presente, mas também futura, porque para nós existe o já e o ainda não, nós já somos salvos, temos a vida eterna, mas ainda temos esperança de estar com o nosso Deus, porque isso vai acontecer, assim como a nossa salvação já foi dada hoje. Cristo nos traz esperança de vida eterna. Esse é o fim do mistério glorioso. Deus pensou nos gentios. Igreja em Roraima. Outro continente do continente palestino, lá do continente judeu. Outra língua. Totalmente distintos. Deus veio até nós. Como é você e eu, irmãos, pecadores, que antes não estávamos incluídos na nação pactual, mas agora em Cristo a ordem é fazer discípulos de todas as nações. Agora nós podemos ir ao mundo e nós somos salvos hoje porque o evangelho veio ao mundo, veio ao outro continente. E olha interessante, irmãos, não sei se vocês perceberam, eu sempre dou ênfase na palavra e menciono que Paulo muitas vezes vai falar de em Cristo, a expressão em Cristo. Mas olha a expressão que Paulo traz. Cristo em nós. Um pouquinho diferente, né? A nossa identidade em Cristo, irmãos, nele, é porque Ele está em nós. É isso que Paulo vai nos ensinar aqui. Ele vai na próxima pregação, nós vamos ver isso também, no versículo 2, dizer que nós devemos plenamente compreender o mistério de Deus em Cristo. Esse era o alvo do apóstolo Paulo, era fazer com que os gentios compreendessem a profundidade do evento em Cristo. Inclusive, lá no final dessa carta aos Colossenses, irmãos, no capítulo 4, versículo 3, Paulo vai dizer que o alvo da sua vida naquele momento também era
espalhar esse mistério ao mundo, de que Cristo chegou, Cristo precisa estar em nós. Ele vai dizer em Colossenses 4:3, dizer o seguinte: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual eu estou algemado. O alvo do apóstolo Paulo era falar, explicar aos gentios esse mistério que nós desvendamos aqui hoje. Agora o versículo 28, irmãos, nós vamos tratar da missão. Qual era a missão de Paulo? Por que Paulo vai defender também a sua missão, né? Ele vai dizer no versículo 28, logo no início assim, eu não sei como é que está na sua versão, mas na minha está a quem. Pode ser que na sua versão comece com o qual. As duas traduções são possíveis, irmãos. E por que isso faz diferença? Porque a quem se remete a Cristo, a quem se remete ao o qual se remete ao mistério e a quem poderia se referir a Cristo. Mas pode ser um ou outro, ou os dois. E eu entendo sempre que faz sentido referir aos dois, a Cristo e a esse mistério que é Cristo em nós. Porque essa ideia faz mais sentido. É o teor da nossa proclamação. Nós anunciamos o Cristo e a sua salvação. Cristo veio trazer salvação a pecadores, veio trazer o evangelho da graça, o evangelho da verdade, como nós vimos lá em Colossenses, lá no início de Colossenses, o evangelho da verdade, da salvação, que liberta pecadores, reconcilia a gente com Deus, como vimos na última pregação, que traz esperança de vida abundante. É isso que Jesus vem fazer. E ele segue, a quem anunciamos. Anunciar, irmãos, é proclamar. Anunciar, a palavra anunciar é proclamar. A ideia de anunciar por extenso, na extensão, é proclamar a todos os cantos. A proclamação do evangelho era a pregação de Paulo, onde ele iria explicar o mistério de Cristo, a importância da vinda de Cristo para cada um de nós. Como é que Paulo ia fazer isso? Como é que Paulo anunciava? Como é que Paulo proclamava? Ele vai mostrar para a gente. Ele vai dizer, a quem anunciamos, ele vai usar duas palavrinhas para mostrar como ele proclamava. A primeira delas, ele vai dizer, advertindo, ou em algumas versões dos irmãos vai estar admoestando. Essa é uma das formas como a gente proclama o evangelho. Uma das formas de pregar o evangelho, irmãos, é advertindo. E advertindo significa fornecer instruções para corrigir comportamentos e crenças. Ou seja, o cristianismo é essencialmente confrontativo. Nós precisamos corrigir crenças erradas, irmãos, do mundo. Ele diz ao homem, nós vamos e dizemos às pessoas, esse caminho que você está seguindo é um caminho errado, que não leva a Deus. É um caminho de condenação, você precisa de Cristo, o único caminho. O pastor Roberto Azevedo, ele conta uma história, e eu acho que talvez alguns de nós já passamos, ou talvez passemos, em algum momento das nossas vidas, que ele dizia que compartilhavam um tempo com alguém, falando sobre o Evangelho, falando que Cristo era o único caminho, e ali naquela conversa foi calma, tranquila, até que chegou um momento em que aquele com quem ele conversava falou assim, calma lá, então ele olha para o pastor e fala assim, você está dizendo então que todas as religiões do mundo estão erradas e que só você e os crentes, os cristãos, é que tem a verdade? E ele vai dizer, sim. Infelizmente sim, é isso que ele está querendo dizer desde o início, as palavras dele. Infelizmente sim, é isso que eu estou querendo dizer desde o início. Irmãos, está todo mundo errado. Todas as religiões. Essa mensagem parece rude, sabe? Forte. Mas jamais pode ser acusada de ser falsa. Cristo é o único caminho que leva a Deus. E o ministério de Paulo consistia exatamente em advertir e mostrar a todo homem o seu estado de pecado. Em dizer assim, olha, você precisa de Cristo. O outro verbo que os irmãos podem ver que Paulo usou é ensinando. Ou seja, não apenas advertindo, mas ensinando, fornecendo instrução do que era o Evangelho, de quem era a pessoa de Cristo, qual era a sua obra, das implicações de como nós devemos viver, irmãos, a partir do que conhecemos. Este é o anúncio do Evangelho, irmãos. O Evangelho não é um anúncio vago, sabe, informal, sem valor, sem conteúdo. O Evangelho ele tem a ver com a forma que eu e você vivemos a nossa vida. Como as doutrinas e as aplicações práticas delas se refletem em nós. Lembra, irmãos, Paulo passou 3 anos em Éfeso. Você acha que ele só pregou quando ele estava lá? Todos os que estavam com ele ensinava com o seu viver, com o modo como ele vivia. Lembra de Jesus? Como é que Jesus pregava? Ele pregava, ele nunca deixou de proclamar, mas ele vivia dia a dia com seus discípulos também, ensinando, mostrando, servindo. Isso é ensinar. E ele vai continuar com toda a sabedoria, ou seja, nós precisamos advertir e ensinar com toda a sabedoria.
E a sabedoria essa vem de Deus. E é interessante nós lembrarmos, aí a importância do contexto, que a palavra sabedoria não está aqui à toa, não. Nós lembramos que a igreja de Colossos, ela sofria, irmãos, um ataque, uma heresia. A ideia de que o conhecimento verdadeiro, a sabedoria verdadeira estava só com alguns, sabe? Só não, vem para cá, só esse grupo aqui que tem a sabedoria verdadeira, um conhecimento especial. E Paulo vai dizer negativo. A sabedoria de Deus é para todos. Nós vamos ver já já isso. A ideia de que Paulo vai dizendo, olha, não, o evangelho, o verdadeiro evangelho, ele deve ser compreendido, e ele deve ser compreendido com sabedoria. E ele vai dizer exatamente isso lá no capítulo 1, se nós lembrarmos do capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer o seguinte, ó, desejava que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Toda sabedoria, irmãos, nós devemos ter entendimento espiritual. Mas para quê, irmãos? Para que anunciar advertindo e ensinando? Qual o propósito disso? A fim de quê? Paulo também nos dá a resposta. É a maravilha da Escritura, ela nos revela. Ele vai dizer no versículo, na continuidade do versículo, o seguinte, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O objetivo era apresentar todo homem perfeito em Cristo. E é interessante, antes de eu falar de perfeito, vocês já perceberam que Paulo ele dá muita ênfase na palavra todo? Ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo 6, o evangelho chegou a todo o mundo. No capítulo 1, versículo 23, ele vai dizer, o evangelho foi pregado a toda criatura. E agora, nós vemos ele dizer que anuncia, divertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. É para acabar mesmo, é para botar uma pedra em cima da ideia de que só uma elite, sabe? Só uma elite tem a sabedoria, só uma elite tem conhecimento. Todos aqui têm o conhecimento de Deus verdadeiro, irmãos. Todos aqui devem buscar sabedoria em Cristo. Não é nada restrito mais a judeus, não é nada de uma classe especial daqueles hereges, não. Ele tinha, todo homem. Mas voltando a perfeito, o que quer dizer perfeito? Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Como é que é esse homem perfeito em Cristo, irmãos? Obviamente, quando a gente lembra do nosso perfeito na palavra do português, é uma palavra muito forte. Eu vejo assim, que ela remete a uma coisa sem erro algum, sabe? Totalmente imaculada, assim, não tem um erro. Eu acho que ela não reflete bem a ideia de que Paulo quis trazer aqui. Muitas vezes, talvez a Bíblia de você está traduzida por maduro. Mas também eu também entendo, assim como alguns outros escritores, que maduro também não reflete muito bem a ideia. Até porque maduro, você pode ser maduro comparado a outro irmão. Eu entendo que a palavra que melhor significa o teleios é a palavra grega ali, é a ideia de completo. Sem mancha, completo. Esse era o objetivo de Paulo, que não apenas pregar o evangelho, ou seja, apresentar a pessoa, mas ensiná-las, todos aqueles que haviam crido em Cristo, a ter profundidade no evangelho, para que eles se tornassem perfeitos, ou os mais completos possíveis diante de Deus. Irmãos, o evangelho é isso. É por isso que nós labutamos, a gente ensina, a gente instrui, a gente visita os irmãos, para ensinar exatamente a chegar ao evangelho com profundidade. Completo. Esse era o alvo de Paulo. Nós apresentamos, irmãos, Cristo às pessoas. Todos nós aqui apresentamos Cristo às pessoas. Mas para depois nós apresentarmos essas pessoas a Cristo. Completos. Todas as pessoas que nós temos contato. O alvo de Paulo era pregar, divertir, ensinar. Então, uma igreja, irmãos, ela deve refletir isso. Nós devemos caminhar para estarmos cada vez mais maduros, completos. É por isso, irmãos, que uma igreja onde os membros são imaturos, que não conhecem as Escrituras, mal conhecem a Bíblia, sabe? Que não conhecem as verdades centrais do Evangelho, ela é uma igreja muito frágil. Paulo vai dizer em Éfeso, na sua carta aos Efésios, que nós devemos crescer na maturidade. A palavra que ele diz aos Efésios reflete totalmente o que nós necessitamos hoje. Efésios 4, 11 a 15 diz assim, irmãos. Paulo falando sobre os dons que Deus libera. Olha a finalidade porque Deus libera os dons. Ele vai dizer o seguinte, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina,
pela astúcia e pela esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. E você, irmãos, você está marchando a caminho dessa completude, de se tornar cada vez mais perfeito? Ou será que você se encontra como aquele a quem o autor de Hebreus vai dizer que ainda precisa de leite espiritual, mesmo depois de muitos e muitos anos no Evangelho? Crentes que passam anos e anos, irmãos, sem crescer espiritualmente, sem conhecer a profundidade da palavra, estão doentes. E Paulo vai concluir, irmãos, no versículo 29, dizendo o seguinte: é para isso que eu também trabalho. Em algumas versões vai dizer assim: é para isso que eu também me afadigo, eu me canso. A ideia, irmãos, é que o trabalho, nós devemos nos trabalhar, se afadigar nesta tarefa. É por isso que ele sofria. Ele continuava se esforçando o máximo que ele podia. Literalmente, o próximo verbo que ele usa é agonizomai, quer dizer assim, ele luta. É por isso que talvez na versão de vocês tem um termo assim, combatendo ou lutando. A ideia é que ele luta, irmãos. Luta com toda a energia, toda a força. Em algumas versões vai estar o mais possível segundo a eficácia. A ideia de que vem energia. Só que ele vai dizer, irmãos, que ele luta com toda a força, com todo o esforço, segundo o poder que opera em Cristo. Ele continua lutando, irmãos. Ele está se afadigando. Paulo está orando. Ele ora pelas igrejas. Ele tenta corrigir os defeitos dos membros. Ele sofre por causa do evangelho. Ele, em vez de falar mal, ele vê o erro, ele busca corrigir. Ele está lutando, mas essa luta não é sozinho. Por quê? Porque ele está atuando no poder, com a energia que vem de Cristo. Ele diz que essa energia, que Cristo atua poderosamente nele. Assim, mais uma vez nós vemos, por exemplo, que as aulas de EBD têm andado de mão dadas com a nossa pregação aqui. Quando a gente fala de atributos de Deus, nós vemos aqui, e a questão de Deus, nós vemos mais uma vez aqui, olha só que interessante, irmãos, Paulo luta. Assim como nós devemos lutar, se afadigar, correr, nós temos a nossa responsabilidade humana de lutar, de buscar o Senhor, de fazer, trabalhar na obra. Isso é responsabilidade humana. Mas tudo isso no poder de Deus. É descansar na soberania divina. Fazer mais uma mexã, venha para a nossa EBD. Nós vemos aqui os dois lados do ministério de Paulo, irmãos. Por um lado ele está lutando, mas por outro ele sabe que toda a sua luta e o poder que para aguentar essa luta vem de Cristo. Ele sabe que o poder vem nele. É por isso que nós devemos fazer missões. Hoje eu vim até a caráter. A gente deve fazer missões. É o nosso trabalho, é a nossa fadiga, a nossa luta. Nós devemos dizer ao povo que marche, como é o nosso texto. Devemos marchar, irmãos, como bons soldados de Cristo, lutando na força de Deus, para que vidas sejam transformadas por aquele que nos transformou. Esse é o ensino do apóstolo Paulo. O ponto, irmãos, que o apóstolo Paulo ele se mostra como confiável do verdadeiro evangelho. Ele é um dispenseiro, um instrumento da revelação, da preservação e da propagação do verdadeiro evangelho. Ele se diz portador, escolhido para pregar Cristo, pregar o evangelho. O evangelho que nós vimos é o evangelho da verdade, em oposição aos falsos evangelhos que eram pregados na igreja de Colossos e que nós vemos na nossa sociedade atual, muitos lugares por aí. É o evangelho centrado em Cristo, irmãos. Sempre é bom reforçar. Aquele da esperança, o evangelho do amor uns pelos outros. O evangelho da vida. Lembrar que nós somos peregrinos nesse mundo. Esse é o verdadeiro evangelho. E vale a pena sofrer por esse evangelho, por Cristo e pela sua igreja. Há uma história, irmãos, se é verdade dela eu não sei, mas ela vai servir para nos ilustrarmos aqui, de que um violinista famoso chamado Fritz Kreisler, ele viveu entre os anos 1875 e 1962. Diz que ele era conhecido mundialmente, famoso mundialmente, igreja. E ganhou muito dinheiro tocando seu violino. Até certo dia, irmãos, ele chega num local e ele vê um violino muito bonito. E ele, por muitas vezes doar o seu dinheiro, e naquele momento ele não tinha um dinheiro para comprar. Ele fica meio triste, mas fala, vou para casa, eu vou juntar esse dinheiro. Ele vai para casa, ele passa um tempo, ele consegue reunir o valor que era pedido naquele violino e ele volta naquela loja. Quando ele chega naquela loja, eu quero comprar o violino tal, e fala, já foi vendido. Olha, mas está aqui o nome da pessoa que comprou. Ele vai atrás, não, eu vou atrás, vou tentar comprar dele lá. Ele chega na pessoa e fala, olha, eu queria comprar esse violino. O cara, não posso vender. Ele agora faz parte da minha coleção, ele era um colecionador e por algum motivo aquele violino era especial para algo. Aí ele fala assim,
não tem jeito? Ele falou, não, não tem jeito. Aí ele falou assim, então pode me fazer um favor? Você poderia me fazer um favor? Eu poderia tocar uma única vez esse violino? E aí ele, tudo bem. E aquele homem permitiu que ele tocasse aquele violino. E a história diz, irmãos, que o Fritz, que é o nome dele, tocou tão bem aquele violino, irmãos, de uma forma tão bela, tão profunda, que o proprietário daquele violino ficou profundamente tocado. E ele disse assim, eu não tenho direito de guardar isso para mim. Eu vou vender esse violino a você. Leve-o e deixe as pessoas do mundo ouçam você tocar através desse violino. É mais ou menos assim que o Evangelho faz com a nossa vida, irmãos. O Evangelho é uma coisa tão gloriosa, tão maravilhosa, que Paulo vai dizer, é Cristo em vós, esperança da glória, que nós não temos outra alternativa, outro caminho do que levar isso ao mundo, ao nosso próximo ou a qualquer lugar que ele possa chegar. E nós fazemos isso com nossas palavras, mas também através das nossas vidas, do nosso amor por Cristo, do nosso amor pela igreja de Cristo, pelo nosso amor uns pelos outros. Nós devemos nos esforçar, irmãos, cada vez mais, para ver cada irmão, cada um de nós, melhor em Cristo, completo em Cristo, perfeito em Cristo. Isso não quer dizer que a nossa igreja não vai ter deficiências, claro que vai. Mas o nosso alvo é ver as pessoas cada vez mais aperfeiçoadas. E eu queria trazer algumas aplicações, irmãos, sobre esse texto, que pode nos ajudar a pensar, irmãos, como esse texto pode falar a nós. Deixa eu ver aqui, beleza. E a primeira aplicação, irmãos, para essa noite é que o Evangelho, é lembrarmos que o Evangelho é uma obra de Deus, é uma revelação gloriosa e um plano glorioso pelo qual vale a pena sofrer, lutar e proclamar esse Evangelho. Essa é uma lição maravilhosa para nós, irmãos, nos alegrarmos no sofrimento. O apóstolo João vai dizer em João 15, versículo 20, irmãos, que nós somos servos do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a mim, o apóstolo João registrando as palavras de Jesus, tá? Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. O Senhor Jesus nunca foi desonesto conosco, ele sempre disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas disse para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Espere, irmãos, com certeza, espere, a perseguição vai vir, o sofrimento por causa de Cristo vai vir. Mas tenha no coração, irmãos, a mesma palavra que Paulo deu a Timóteo, em 2 Timóteo 2, 11 e 12, que diz assim, palavra fiel é esta, que se morrermos... Toda vez eu batalho aqui com esse microfone. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, com ele também reinaremos. Pedir a Deus, irmãos, para que coloque em nosso coração uma alegria indizível, tal qual as dos apóstolos. Eu não sei se você tem, às vezes, as mesmas surpresas que eu tenho ao ler as Escrituras. E lembra do que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, quando os discípulos foram ao Sinédrio por causa que estavam pregando o nome de Jesus. E eles são açoitados. E ao final, irmãos, só Deus para nos dar uma alegria dessa. O texto vai dizer assim, os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Olha isso, irmãos. Paulo fala a mesma coisa lá no início da nossa carta, lá no início do nosso texto de hoje. Alegro-me pelos sofrimentos em prol de vocês. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos dê essa alegria grandiosa. A bem da verdade, irmãos, um cristão ele pode escolher viver uma vida evitando todo tipo de sacrifício e sofrimento. Ele pode escolher não se envolver com os problemas de ninguém, ele pode escolher não suportar o peso de servir, ou eles não pode escolher não ser desprezados por outros por causa de Cristo. E de fato, o poder de Cristo eu sempre creio que ele salva, então esse cristão pode ir para o céu. Se Cristo salvou, nós não cremos em perda de salvação. Mas ele vai sozinho, irmãos, e sem produzir muitos frutos. Como nós vimos em Colossenses, o Evangelho é para crescer e frutificar. É por isso, irmãos, que nós devemos nos alegrar em exemplos, e eu queria trazer aqui, irmãos, exemplos que foi na nossa EBF. Irmãos, quantos aqui não chegaram cansados em casa no fim do dia? Eu lembro que nas nossas orações, a irmã Lana, ela falou assim que terminou aqui, coordenou esse EBF, irmãos, em meio a dois artigos para entregar uma dissertação final no mestrado e trabalhando.
Acho que a Thalita também, até meia-noite aqui, no outro dia trabalho. Eu dei sorte de pedir folga no trabalho. Mas é isso, irmãos. Fadiga, é suar, é ralar. Todo mundo podia estar em casa. Todo mundo podia descansar. Um descanso justo. Por que se cansar e se afadigar? Porque entende, irmãos, que a missão e que o plano que nós fomos colocados é muito maior. E nós estávamos aqui, a igreja estava aqui, com os demais irmãos, na missão de anunciar Cristo às crianças. Eu lembro que o pastor Pedro, uma vez, irmãos, numa das suas pregações, ele falou o seguinte, que nós sempre iremos nos afadigar ou sofrer. Seja por qualquer coisa, seja o trabalho, seja os estudos, seja o lazer, sonho, qualquer coisa. Mas que nós devíamos ter sabedoria para saber escolher pelo que valia a pena se afadigar e sofrer. A segunda aplicação que nós temos nessa noite, irmãos, é que nós devemos entender a importância de identificar, como eu falei agora há pouco, o nosso papel dentro dessa história. Nós devemos lembrar, irmão, que o mistério nos foi revelado, Cristo em nós, esperança da glória, e que nós não somos o alvo da nossa própria vida, nem a nossa profissão, nem o nosso emprego, os nossos planos, o nosso bem-estar. Nada disso é relevante, ou melhor, nada disso é primordialmente relevante. A relevância é o plano de Deus dentro do Evangelho em nossas vidas. É o que nós fazemos por causa do Evangelho como bons despenseiros de Deus, que devem ser encontrados na palavra das Escrituras, fiéis. Então, se você trabalha na sua profissão, qual seja, seu alvo é falar de Cristo, é viver Cristo. Se você tem condições financeiras, irmão, você pode ajudar na obra missionária, ajudar na plantação de igreja, pode ofertar para a campanha de missões. Você pode usar seus bens para a glória de Cristo. O alvo da nossa vida é nos envolver nessa obra tão grandiosa, irmãos. Nós temos que nos libertar dessa sociedade que nós vivemos, que é totalmente egocêntrica, voltada para si. Eu primeiro, eu primeiro. Devemos entender, irmão, que o Evangelho ele muda o nosso entendimento e muda a nossa autoidentidade. Devemos lembrar que nós fazemos parte de algo muito maior que nós mesmos. Essa é a obra, o plano glorioso de Deus. A proclamação e o avanço do Evangelho vai se dar, irmãos, em meio às lutas, imitando o perdão de Cristo. Quando eu estou sofrendo pela causa do Evangelho, por causa da igreja, eu não estou fazendo nada demais. Eu estou apenas me unindo a Cristo, conforme Paulo quis. Eu estou apenas me unindo a Ele, a Cristo no seu amor pela sua igreja. O Evangelho, essencialmente, é aquela frase latina, imitatio Christi, é uma imitação de Cristo. Cristo sofreu e padeceu por cada um de vocês e de mim. E uma terceira e última aplicação, irmãos, é que esse Evangelho, ao qual Paulo pregou, esse mistério, nos traz uma missão, anunciar, proclamar. O alvo do Evangelho, para concluir, é sempre a universalização, é pregar a todas as pessoas, pois não há ninguém que o Evangelho não possa transformar. Todas as pessoas que chegarem em nossas vidas, nós devemos falar de Cristo, do Evangelho, abrir nossa boca. Nada tão glorioso como Cristo, o Evangelho, pode ser guardado para a gente. É por isso que nós precisamos ser ministros fiéis. É por isso que, no finalzinho, se os irmãos perceberam, Paulo vai falar, eu me tornei ministro, no final ele fala, a quem? Ou qual nós? Ele não está mais falando na primeira pessoa, ele coloca nós, ele coloca os seus colaboradores. E eu penso que esse nós, ele nos inclui. E ele com certeza nos inclui. O qual nós, irmãos, somos chamados, nós anunciamos. Faz sentido pensar que Paulo sempre pensava que ele não estava apenas envolvido sozinho, mas tinha outras pessoas. Nós devemos proclamar, exortando e ensinando. Obviamente, irmãos, o Senhor chamou alguns, especificamente para o ministério da palavra. Isso é claro, claríssimo para nós. Mas cada um de nós, ainda existe a nossa missão específica individual de anunciar a Cristo. Nós devemos, como igreja, crescer e amadurecer, irmãos, para levar outros ao crescimento e ao amadurecimento, para que todos nós possamos apresentar uns aos outros perfeitos em Cristo. E isso na força do Deus que efetua em nós tanto o querer quanto o efetuar. Exortando e ensinando, irmãos. Corrigir o que precisa ser corrigido, ensinar com a nossa vida o que é ser filho de Deus. É os mais velhos, os homens mais velhos ensinando os jovens com o seu proceder. É como a Escritura diz, as mulheres ensinando as mulheres mais novas. É ferro afiando ferro. Então, eu finalizo com a mensagem, irmãos, que se há alguém aqui nessa noite, que porventura ainda não é um crente verdadeiro, irmão, que não conhece esse Evangelho pelo que eu falei essa noite, eu preciso dizer que você precisa do Evangelho, você precisa que Cristo mude a sua vida.
Está na hora de você parar de viver para si mesmo e saber que existe algo maior. Existe Cristo que traz significado e sentido para todas as coisas. E eu proclamo, creia nele, se arrependa, busque-o e torne ele o maior alvo de sua vida. Aos demais, aos nossos muitos irmãos crentes, irmãos, que nós possamos ouvir as palavras de Paulo e tornar de fato também Cristo o nosso maior alvo. Nós devemos perceber que se a nossa vida não estiver sendo essa, que nós possamos buscar ao Senhor, confessar os nossos pecados e pedir que Ele nos traga arrependimento e nos dê força para essa caminhada, para que nós possamos viver de fato uma vida que agrade a Deus. Mais uma dessas histórias de ilustração diz que um músico estava ensaiando para uma apresentação em Nova York a 9ª Sinfonia de Beethoven. E a história provavelmente é fictícia, irmãos, mas eu gosto dessas histórias que ilustram. E a ideia é de que quando eles terminaram o ensaio, aquele ensaio ficou tão belo, sabe, tão maravilhoso, que as pessoas todas ficaram em silêncio. Sabe quando você vê não sei se os irmãos já viram uma orquestra, ficaram em silêncio, aquela beleza da sinfonia. E os músicos olhando um para o outro, até que o músico falou assim: quem sou eu? Eu não sou ninguém. Beethoven é tudo. Ele estava ensaiando a música de Beethoven. O evangelho para nós é isso, irmãos. Quem somos nós? Quem é Valdeir? Quem é Cleiton? Quem é qualquer um de nós? Mas Cristo é tudo em nós. A igreja, nós não somos nada, somos servos, conforme Paulo, servos. E se nós fazermos tudo que o Senhor nos mandar, nós já ouvimos aqui, nós somos servos inúteis. Mas ainda assim, irmãos, nós devemos servir a Cristo. Que sirvamos a Cristo. Vamos servir a esse Senhor maravilhoso e a sua igreja com a sua graça. E apenas aqueles que descobrem que Cristo é tudo, como eu disse lá no início do sermão, vai estar disposto a sofrer por Ele e pela sua igreja. Vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pela tua palavra que é tão grandiosa e tão maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor usou um homem como o apóstolo Paulo para ensinar uma igreja há 2000 anos e ensinar uma igreja em Boa Vista 2000 anos depois. Oh, meu Deus, nos ajuda a olhar o texto bíblico e tirar lições para nossas vidas, de modo que cada um aqui possa, a cada dia, amadurecer, se tornar cada vez mais perfeito em Cristo, e que nós possamos apresentá-los, meu Deus, homens e mulheres perfeitos em Cristo. Ajuda, Senhor, a entendermos, meu Deus, que nós somos servos. Nós estamos aqui para viver, meu Deus, aquele plano eterno que o Senhor criou na eternidade, de espalhar Cristo ao mundo, de proclamar Cristo ao mundo. Nos ajuda a divertir, mas nos ajuda também a ensinar com as nossas próprias vidas. E meu Pai, eu te peço nesse momento, nos ajuda, meu Deus, a nos alegrarmos mesmo em meus sofrimentos. É difícil sofrer, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor sentiu isso na pele. É terrível, meu Deus. Nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Nos ajuda, Pai, a nos alegrarmos em meio aos sofrimentos causados por causa do Evangelho, por causa desse mistério tão grandioso que é Cristo nas pessoas e em nós. Nos ajuda, Pai, nos dá essa alegria, nos dá esse regozijo que Paulo teve, meu Deus. Oh, meu Pai, cuida do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.